Nesse vídeo de hoje, uma análise do KNCR versus renda fixa. Resumo do vídeo, o que a gente vai ver hoje aqui? Nós vamos analisar, com base em simulações reais, né, como é que foi a rentabilidade do KNCR, comparando com títulos NTNB+, IPCA+, baseados no indicador IMAB-B, que é a média desses títulos. Vamos comparar também com o CDI, né, basicamente que ele está 0,1 abaixo da Selic, e vamos comparar aí com a rentabilidade do KNCR. Quando a gente fala em rentabilidade do KNCR aqui, gente, nessa análise, ela contempla reinvestimento dos dividendos, evolução do valor da cota, e já é descontada a taxa de administração, tá? Então, quando a gente estiver vendo esse valor, estamos tratando de um valor líquido, por assim dizer. Primeiro, algumas premissas que eu queria colocar antes da gente fazer esse vídeo, para que o vídeo não se torne polêmico, né? São as métricas que foram utilizadas para essa análise. Então, vamos começar falando um pouquinho do KNCR, né? O KNCR é um fundo bastante conhecido, acredito eu que a gente tem muitos cotistas aí que vão estar assistindo nesse momento, a taxa de administração de 1,08, e ele, por exemplo, nessa tabela aqui, que é do último relatório, né, basicamente, se você comprar ele a preço mercado 99, você teria um spread CDI mais 2,93, só que aí tem que descontar a taxa de administração. Na prática, você teria um spread CDI mais 1,85. Se você comprar, logicamente, ele mais caro, né, uma cota de 101,5, o teu spread líquido ficaria CDI mais 1,18. Então, dito isto, né, essa seria a sua rentabilidade, basicamente, que depende muito do fator do momento que você comprou, logicamente. Isso todo mundo sabe, né? Eu só estou repetindo aqui o óbvio, mas o óbvio tem que ser dito. Nesse estudo aqui, eu não vou considerar o 20% de imposto sobre o ganho de capital na venda no momento que você liquidou esse ativo, tá? Então vamos deixar assim, sem essa observação, né? E vamos direto ao ponto aqui. Então, falando um pouco do KNCR, agora a gente vai comparar com quem? A gente vai comparar basicamente com o Tesouro Selic, e a gente vai comparar basicamente com CDBs que pagam 100% do CDI, esses serão nossos comparativos, e também com NTNB+, que é relativa aos títulos IPCA+, do Tesouro Direto. Então, logicamente, a gente vai, ao final da análise aqui, no teu ganho líquido, a gente vai fazer o desconto da alíquota, tá bem? Então, na simulação, o valor líquido vai estar descontado, as alíquotas aí, conforme o prazo que a gente manteve esse título em mãos aí, e, logicamente, a gente não está considerando que foi feita nenhuma negociação no mercado secundário, no meio do período, ou seja, a gente sabe muito bem que tem a possibilidade de marcação a mercado, que é possível perder ou ganhar dinheiro na renda fixa se a gente não levar o título até o vencimento, né? A gente sabe que se a gente tiver comprado numa taxa de juros alta, você está comprando o título a um preço mais baixo, e o contrário também é verdadeiro, né? Se você está comprando o título numa taxa de juros baixa, o preço do título é mais alto. Então, assim, a gente não está considerando nenhum tipo de ganho, troca com marcação a mercado. Então, mesma coisa válida, mesma regra para os títulos aqui, títulos não, mas para os investimentos em CDB, basicamente que acompanham bastante a Selic, né, 100% CDI, vamos considerar. Então, vamos direto ao ponto. Primeiro ano, o que acontece na simulação? Você pegou o seu dinheiro e você deixou o seu dinheiro aplicado durante um ano, seu investimento inicial de R$ 1.000. Então, fazendo um year to date, um ano para trás, como que esse dinheiro se tornou? Esse dinheiro aplicado um ano atrás, R$ 1.000, na média do IMAB, ou seja, dos títulos IPCA mais, né, ou do Tesouro NTNB, você chegou ao final desse um ano com R$ 1.146 bruto, né? Mesma coisa, se fosse um Tesouro Selic, você chegaria com 1.135, ou uma aplicação CDI 100% do seu banco. E aqui o KNCR, no final desse período, o bruto dele realmente ficou em último, né? Ele ficou com R$ 1.111. Então, olha só que interessante. Um ano para trás aqui, ele realmente ficou em último, né? Quando a gente vem para o valor líquido corrigido aqui, então aqui a gente já descontou as alíquotas que eu mostrei para vocês, né?
para a gente ver como é que ficaria o líquido no final de tudo. Então, vocês vejam que no final fica muito próximo, né? Com o Tesouro IPCA+, aí o IMAB-B, levemente positivo em relação aos demais, né? Então, aqui a gente sabe que, por enquanto, o KNCR é isento, né? Esperamos que continue assim. E aqui a gente, novamente, não está considerando que você vendeu ao final do período para fazer lucro e teve que pagar IR sobre o seu ganho patrimonial com ele, tá? Então, basicamente, aqui é o seu valor líquido que você teria em mãos. Então, no Tesouro você teria tirado 120, no CDI você teria tirado 111 de rentabilidade, no KNCR você teria tirado os mesmos 111. Então, tudo muito próximo aqui. Logicamente, bastante óbvio, mas tem que ser dito, depende muito do seu ponto de entrada. Então, aqui, e seu ponto de saída. Nesse caso aqui, logicamente, a gente colocou a partir de um ano, tá? Então, vocês veem a progressão dos 3 gráficos aí. A gente passou por uma balançada boa, vocês lembram bem, o KNCR, a cota dele chegou a 93 por um período aqui, teve um afundamento bastante grande da cota, e a cota vem se recuperando aí. Dividendos também, teve momentos, né, que eles vieram um pouco menores, mas basicamente a gente tem essa configuração aqui, essa configuração dos títulos IPCA+, andando acima do CDI e andando acima do KNCR, né, nessa configuração. Nessa configuração, como eu falei para vocês, esses dados do KNCR já consideram reinvestimento dos seus proventos em compra de mais cotas, basicamente, e consideram, logicamente, o ganho da evolução do preço da cota e descontada a taxa de administração. Então, o KNCR aqui, nesse gráfico, já seria o valor líquido. Os demais, eles são o valor bruto ao final do período, descontada a taxa lá do 17,5% pela tabela, que após um ano você tem que abater esse desconto, você tem que pagar esse imposto, basicamente. Então, final de um ano, ficou tudo muito próximo. A conclusão seria essa. Agora, olha só que interessante, vamos para o segundo ano. E se a gente tivesse feito esse mesmo investimento durante o período de 2 anos? Olha só que interessante, a coisa muda bastante de figura, né? Nos últimos 2 anos, se você tivesse carregado, logicamente, esses 3 produtos pelos últimos 2 anos, a gente teria essa configuração, a gente teria o KNCR realmente pagando mais que os títulos CDI, 100% CDI, basicamente, e pagando mais que o Tesouro IPCA+, para o mesmo período. Legal? Esse é o bruto, gente. Agora, quando a gente vem para o líquido, mesma coisa, né? A situação fica mais favorável, você realmente teria um ganho de rentabilidade mais acentuado nesse período de 2 anos. Quando a gente vem para o gráfico aqui, mesma coisa, você observa que realmente a gente pegou nessa fase de 2 anos, pegou um ponto de entrada bom. Há de se falar que esse ponto de entrada foi meio que pós-pandemia, então você pega os títulos aí com desconto e você tem uma rentabilidade interessante no KNCR nesse período, para quem pegou o título lá na baixa da pandemia, né? Carregou esse título para frente, você acaba tendo uma rentabilidade bem grande, né, em relação até ao próprio CDI, em relação aos títulos do IPCA+. Indo em frente, então a gente viu o cenário 2 anos aqui, vamos para o cenário de 5 anos, né? Vamos ver como é que ficaria esse carrego aí, bem interessante para 5 anos. Olha só, para 5 anos a situação se inverte um pouco. A gente vai entender por que no gráfico grande, né? Na verdade, aqui o Tesouro IPCA+, o CNTNB, o IMAB em si, ganha bastante de longe, né? Do CDI. E o CDI e o KNCR no bruto ficam muito próximos. Já no líquido, basicamente, aqui descontados os impostos do CDI, né, que seria a coleta dos 15% ao final do período do título Tesouro Selic, ou da sua aplicação 100% CDI e CDB no seu banco, né? Então, basicamente, fica muito parelho, né? CDI com KNCR, e aqui a gente tem o IMAB, realmente os títulos aí IPCA+, ganhando nesse período de 5 anos. A gente vai entender um pouco melhor no gráfico aqui, isso tem bastante a ver com esse efeito, com esse afundamento da pandemia, né, onde realmente teve uma desvalorização muito grande, a cota do KNCR apanhou bastante, vocês percebem que ela antes vinha muito próxima ao CDI aqui, né, quase colada no CDI, só que isento, né, o CDI tem aquele desconto que a gente falou, mas depois ela realmente, depois da pandemia, a cota acabou apanhando bastante, a rentabilidade no geral, ela deu uma sofrida, né, e a gente vê, na verdade, aqui os seus títulos IPCA+, NTNB, superando nesse período de 5 anos, né? Muito relativo a esse evento que a gente teve na pandemia, bastante correlacionado.
Agora, vamos lá, para análise de 10 anos, para quem carregou isso aqui por 10 anos, olha que curioso, né, como é que fica esse estudo aqui. Então, o bruto dos 10 anos, realmente, que o IMAB ficou maior, né, o seu IMAB-B, os seus títulos NTN-B, o IMAB, novamente, é o índice dos títulos NTN-B associados a Tesouro IPCA+, ele é uma média, né, desses títulos aí. Realmente, nesse gráfico, ele ficou um ganho bem acentuado em relação ao próprio CDI, e o CDI ganhou do KNCR nos últimos 10 anos. No líquido, isso também se confirma, né? O IMAB ficou à frente, o KNCR em segundo, né? Porque ele ganha do CDI à medida que os impostos do CDI, ao final do período, têm que ser descontados, né? Aos 15%. E já no KNCR ele é isento, né? A não ser que você teve ganho sobre as cotas, aí você tem que descontar quanto ganho você teve, né? Mas esse seria o líquido. E aqui está o gráfico. Esse gráfico ele é bastante esclarecedor. Aqui a gente consegue ver que depende muito realmente do ponto que você escolheu para sua entrada, né? Do seu preço de entrada, logicamente o seu ganho e do seu preço de saída, né? Mas basicamente, considerando uma situação normal, vejam aqui que no período de 2013, né? Basicamente, 2014 o KNCR teve um afundamento aqui, mas vocês percebem que ele andou bem à frente do CDI, da curva azul, né? Ele andou à frente também dos títulos IPCA+, durante um bom período, até 2017, início de 2018 aqui. Aqui a gente começa a ter uma reversão da curva, a partir de 2019 a gente vê os títulos IPCA+, ultrapassando o CDI, ultrapassando a rentabilidade do KNCR, né? Depois disso vem a pandemia, e aqui a gente tem, no final de tudo, no final dessa corrida de 10 anos, a gente tem realmente o IMAB superando o CDI e superando também o KNCR. O KNCR líquido, na verdade, ficou em segundo, o CDI ficou em terceiro, relativo a 10 anos, e a média do IMAB-B, que seria o NTN-B, títulos IPCA+, a média deles ficou realmente acima em quesito rentabilidade nesse todo o período. Gente, o vídeo é isso, né? Tipo assim, muita coisa daqui é óbvia, mas o óbvio tem que ser dito, mas a gente tem que realmente ficar bastante atento. Eu queria fazer esse estudo porque existe muita polêmica, né, em torno desse tema, né, de um título, de um fundo, basicamente CDI puro versus renda fixa, né? Então a gente acaba tendo alguns mitos, né, sobre isso, né? Mas você sabe muito bem que o importante é o que a gente falou aqui, é muito associado ao seu ponto de entrada, ao seu ponto de saída, ao período que você trabalhou com ele, né, ao seu acompanhamento, à sua gestão ativa do seu fundo, né? Basicamente, você fazer um bom carrego, você aproveitando períodos em que sua rentabilidade está bacana. Então é importante acompanhar essa rentabilidade, né, certamente, e a gente comparando com a curva de juros, né, como é que está o comportamento da curva de juros em relação à Selic, em relação ao CDI, né, que é 0,10 abaixo da Selic, e a gente fazer todo esse contexto aí com o carrego do seu KNCR, né, por quanto você comprou isso aqui e qual é o spread que você tem no momento da sua compra, né, na sua carteira, qual é o spread que você está carregando. Isso é muito importante você ter em mente, para a gente não ter realmente perdas aí com relativas a esse fundo em relação à própria renda fixa, que também tem seus riscos, né, como a gente viu aqui de marcação a mercado, tem risco de, sim, de perda de dinheiro se você for capturar o seu valor antes da data combinada no final, né? Então, basicamente, renda fixa também possui riscos, mas temos que tomar cuidado com o nosso ponto de entrada e ponto de saída, e principalmente nosso preço de compra e o spread líquido que a gente comprou aqui na compra. Então, o vídeo era isso, pessoal. Muito obrigado por ter ficado até o final, e bons estudos, e até o próximo vídeo.